nós tomamos decisões, e muitas delas são decisões erradas, e toda decisão, boa ou ruim, ela tem uma coisa chamada consequências. Eu não vou falar das coisas boas, mas eu vou falar das coisas ruins, porque as boas não precisam ser faladas, porque você e eu nós sabemos, mas a ruim talvez a gente não se detalha ou não se atenta. Quando nós olhamos para essa concepção de Davi, no versículo 1 e 2, põe lá para mim 1 e 2, ele comete uma das horrendas decisões. Ainda não é a maior, mas é uma das horrendas decisões. Olha lá, versículo 1. Tendo decorrido um ano, ou seja, passou um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe e com eles os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Grande engano na decisão de Davi foi não ter ido com seu povo. Para pensar. As coisas que Deus nos separa para fazer, eu vou te dizer, ninguém vai fazer aquilo que Deus separou você para fazer. Cada um de nós temos um objetivo na ótica de Deus. A leitura ótica de Deus para mim e para você é com um objetivo. Lembra quando Paulo ficou cego, até então era Saulo, ficou cego, que o Senhor mandou um dos seus a estar com ele, entendeu? Só Paulo poderia fazer aquilo que tinha que ser feito. E aí o Senhor diz: olha, aí está um homem que é um vaso precioso para mim. Então, quando Deus separou Davi como rei de Israel, ele separou para que ele reinasse. Ali está dizendo que, passado um ano, existia uma época em que os reis saíam para a luta, e essa era uma delas. Mas Davi não foi. Davi ficou em casa dormindo. Decisões errôneas. Aquilo que nós somos chamados para fazer em Deus e nós não fazemos, não, tem alguém que faça lá, vai fazer, alguém vai levantar para fazer. Mentira! Você pode sofrer uma consequência muito grande em relação a Deus e você. Por quê? Porque você está negligenciando aquilo que Deus te chamou. Lembra que Raul é ótimo. Lembra que Raul, eu estou pensando em Saul, aí juntou, mas não sei o que, saiu Raul. Lembra que Davi foi alguém separado pelo próprio Deus, no meio de uns irmãos que eram fortes, bonitos, truculentos, alguém que podia ser realmente um rei, mas o povo de Israel já vinha de uma situação como essa, como Saul. Não era esse tipo de pessoas que Deus estava buscando. Buscou um rapaz, um tímido, buscou um rapaz, um que alguém olhar, não, esse não pode ser rei. A ótica do reinado, a leitura do reinado, a visão do reinado de Davi foi uma visão de Deus. E a primeira decisão que ele toma é de não ir diante do seu povo. É não ir diante do seu povo. As decisões precisam ser tomadas mediante... Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente que bate no peito assim: eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Engano seu. Tu vai morrer, cabra. Tu vai dar de cara com Jesus e dizer assim: quem mandou na sua vida foi eu. E tu foi rebelde. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós não somos mais donos de nós mesmos. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é a palavra de Deus, não é a minha opinião. Então, tudo que nós temos que fazer, nós devemos sim perguntar a Deus. Nós devemos ter sim a opinião do Senhor. E saber que nós temos que cumprir aquilo que foi designado para nós. Essa que é a verdade. Davi não, ele preferiu ficar em casa. Nós, irmãos, devemos entender que nós estamos numa guerra constantemente. A nossa guerra, o diabo não guerreia com Deus. Ele já foi vencido.
O diabo não é adversário de Deus. Não, não. Ele é o nosso adversário. Ele quer nos destruir. Nós vivemos uma guerra constantemente, irmão. Se você for para o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, a gente vai entender isso. Efésios 12, depois você volta para mim para essa leitura, tá? Efésios 6, 12. Efésios 6, 12 vai nos explicar certamente o que nós estamos falando nesse momento. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar. Olha aí, não é a nossa luta, irmão, não é irmão com irmão, não é amigo com amigo, não é, sabe, inimigo de rua. Não é isso. Não. A nossa luta é sim contra principados e contra potestade, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. A nossa guerra espiritual, ela é constante. E tem uma coisa, irmão, ela só vai cessar o dia que Jesus vier nos glorificar e nos arrebatar para a glória do Senhor Deus. Pode dizer amém? Então nós estamos chamados para Deus para estar na luta. Nós não podemos, irmãos, o problema de muito crente é descansar, achar que está tudo tão bem. Tem um momento na vida da gente que tudo está correndo 100% bem. Os filhos estão bons, o emprego está bom, a casa está bem, o carro está beleza, está sobrando um dinheirinho, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Aí Jesus disse: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Ele está dizendo: cuidado, vai vir, porque isso não é praga de Deus, isso não é maldição não, é que o diabo, ele está esperando um pouquinho de nós, para nos ferrar, para nos chegar. É uma luta constante, e nós temos que estar na linha de frente, porque a minha batalha é minha, a tua é tua. Hoje você está batendo, hoje a sua boca é só sorriso e alegria, mas haverá momento de luta, haverá momento de guerra, haverá momento de confronto, hoje ou amanhã ou depois, haverá. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. A gente vai ter guerra, mas nós temos que lembrar do Senhor. Ou seja, a minha luta, eu tenho que estar na frente. Eu não posso guerrear a sua luta, porque eu tenho que guerrear a minha. Quantas coisas tem no seu coração que você precisa acertar ou vencer? Eu também tenho. Eu não posso deixar as minhas para depois e resolver as suas. Davi descansou. Eu sou um homem segundo o coração de Deus. Deus está comigo. Está tudo bem. Eu já venci tanta coisa, já ganhei tanta gente. Negócio, agora eu sou rei. Tudo está sob o meu controle. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vou ficar aí, vou enviar Joabe vai lá, luta para mim, ganha, e foi, lutou. Mas acontece que enquanto os olhos de Joabe estavam lutando na guerra, vencendo, os olhos de Davi estavam onde? Em Betseba. Quando você não luta no campo, o diabo te proporciona uma luta dentro da sua casa, dentro da sua... Escuta, irmão, escuta. Sabe por que Deus nos caminha para estar na luta no dia a dia? É para nossa mente ficar ocupada em Deus e o nosso coração ficar firme em Deus. Quanto mais você estiver na luta de frente, na linha de frente, você está conectado em Deus. É isso que Deus está dizendo para nós. O pecado está à porta a qualquer hora. O pecado está à porta a qualquer hora. Decisão errada. Ele devia ter ido, mas não foi. Primeira decisão errada. Ele não se colocou no lugar dele. A segunda decisão errada de Davi é porque ele sabia que tinha que cumprir com a sua missão de rei e não cumpriu com a missão de rei. Não cumpriu. Porque um rei quando sai na luta com o seu exército, ele é rei durante o reinado. Ele é rei durante todo o seu reino, ele é rei. Mas quando chega na hora da guerra, ele não é mais rei. Ele se transforma em general. Então ele é o que vai na linha de frente, abrindo todas as comadas do seu exército para poder vencer a luta. O que ele fez? Ele pegou o seu reinado, ele pegou a sua autoridade de general e entregou na mão de Joabe. Nada errado com Joabe, é errado com Davi. Decisão errada.
O que você tem é seu. O que você precisa fazer, você precisa fazer. Agora nós temos construtor aqui dentro. Nós temos patrões aqui dentro, não é verdade? Pessoas que têm firma. Agora o Odair chega a dar uma ordem. Demilson, você vai pintar aquela porta lá. É uma ordem. Toda de branco. Está aqui a tinta e o pincel. Daí sai. Daí sai. Demilson vira. Rafael! Porta. E vai para o outro lado. Rafael vira. Rodrigo! Porta. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo a autoridade? Passando um para o outro. Daqui a pouco daí volta, a porta não está pintada. Porque a gente vai passando. A gente vai passando. A gente vai passando. Toda decisão não tomada diante de Deus, você tem consequência. Tem consequência. As pessoas pensam que Deus dá uma voz para elas, uma voz boa para canto, elas acham que elas têm que cantar para gravar CD. Dentro da casa do Senhor, a prioridade delas é gravar CD e sair vendendo por aí. Engano para isso. Deus não deu um tom de cantar, é por isso que está aí mais gente profissional do Evangelho, mais gente se enriquecendo através de CD e com menos intimidade com Deus. É por isso que a gente vê os escândalos, porque na casa de Deus não quer louvar, mas nos palcos querem louvar, nos grandes shows querem louvar, é muito bom. Gente, eu acho uma loucura um crente pagar para poder ver outro crente cantar, sinceramente, porque você está indo para pagar um artista. Você vai ver um artista. Eu gosto muito do Fernandinho. Agora você acha que eu vou pagar para ver o Fernandinho? Eu não vou pagar para ver o Fernandinho. Fernandinho é meu irmão, rapaz. Eu não vou pagar. Por que eu tenho que pagar? De graça receber, de graça dar. O dia que ele fizer na praça ali, eu vou lá de graça ver. Se ele não fizer, eu não vejo. Eu vejo na televisão, eu vejo lá no YouTube da vida. Que nada. Nós vivemos num reino, meu irmão, que tudo quem deu foi Deus. Por que eu tenho que pagar para ver ele? Por quê? Porque ele é um artista. E pior que tem uns que pagam. Pior que tem. É por isso que as igrejas estão passando por uma série de problemas, porque estão pagando para pregador pregar. A igreja não precisa pagar para ninguém pregar. Não, isso é engano. A igreja dá uma oferta se quiser, se não quiser não dá nada. Tem mais Deus para dar, ué. Mas o pastor veio de longe, veio, convidou, tudo bem. Se convidou, dá uma graça. Se não quiser dar, nada não dá. Eu já preguei no Brasil e quando chegou no final me deram um bolo de chocolate. Fresquinho. Sabe o que eu fiz? Cortei tudo em fatia. E cá, irmão, sentaram no meu café comigo o bolo. E fiquei feliz. Porque eu não ia para ganhar dinheiro no Brasil, eu ia de férias e eu pregava. Aquilo que Deus me chamou, eu tenho que cumprir. Eu não posso roubar tempo de Deus, daquilo que Deus me deu. O que Davi fez, ele roubou o tempo de Deus na vida dele. Ele era para estar lutando, mas ele decidiu não ir. E o pior, é ficar dentro de casa. Roubou o tempo que Deus preparou para ele, para vencer mais um pouco. Joabe venceu um ponto, venceu mais um pouco, mas ele podia perder. Ele podia perder, por quê? Porque Davi era um homem de guerra. Decisões, irmãos, decisões. Eu vejo muita decisão errada na casa do Senhor. Não na nossa casa, no geral, no meio que a gente conhece pessoas. Decisões erradas. E traz consequência. Traz consequência. Outra coisa que a gente analisa através da consequência de uma decisão errada é aonde estão os nossos olhos. Ele tomou uma decisão, né? Ele não foi para a luta. Segundo, ele não fez o que era para ser feito. Segunda, ele olhou para o que não devia ter olhado. E tem uma outra participante, ela também tem culpa. Betseba tem culpa, porque ela nem retrucou. A Bíblia não diz que ela retrucou. A Bíblia não diz que ela foi forçada porque ele era rei, ela tinha que ir. A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz que ela foi e concebeu, e fez o que tinha que fazer. Você está entendendo, irmão? É só você ler, você vai entender o que eu estou falando para você. Porque ele é rei, tem que ser feito. Espera aí. Tem quantas vezes passagem na Bíblia que alguém vira para ele, não, ó Deus, ô rei, errado está o Senhor. Não é assim. Ela devia dizer, eu sou esposa de Urias, que é um homem fiel.
ela também tem a sua parcela de culpa nessa decisão. Mas ele tem maior, porque é ele que é chamado diante de Deus. Eu sei, irmão, porque aqui dentro tem pessoas que tomou decisões, que essas decisões têm sido difíceis na vida delas. Tem trazido consequências até hoje. Espiritualmente eu sei, eu não sei qual é a decisão. E nem eu sei o que é. Mas espiritualmente eu sei que Deus está falando através dessa mensagem. Porque tomaram, e cuidado para não tomar uma outra que está pronta a tomar. Cuidado. Porque não vem para cá me dizer, foi Deus que me disse. Foi Deus, porque tem um tal que Deus mandou, que eu não sei. Um dia Deus estava escutando rádio, uma emissora do Rio de Janeiro, e ali as pessoas ligam, né? Quero ouvir o louvor tal, né? Vocês conhecem essas rádios assim, né? Tem muita rádio evangélica que você liga, pede louvor, manda mensagem. Aí o programa diz assim, conta um testemunho. E a irmã falou assim, fulano, eu quero contar o meu testemunho, como Deus é forte, como Deus é bom. Irmã, conta. Olha, irmão, eu tinha aqui, do lado da minha casa, eu tinha uma vizinha que ela era insuportável, ela me incomodava demais. E eu ficando nervosa, e eu não sabia mais o que fazer, pedindo força a Deus. Graças a Deus, um dia o Senhor me deu força. E aí, irmão, o que você fez? Fui lá arrebentar ela toda. Sem quanto eu certificado na igreja do Senhor Jesus. Quebrei ela toda. Deus deu força. Ou foi o cão que Deus. São pessoas que dizem, o Espírito Santo habita em mim. Você está entendendo, irmão? Rebelião é a mesma coisa. As pessoas pensam que rebelião é você sair da igreja e levar um monte com eles. Com você. Rebelião não é isso, não. Rebelião é muito mais do que isso. Rebelião é você estar no mesmo lugar e você está traindo o que Deus colocou no seu coração. A rebelião é no coração que começa. É ali que você está renegando aquilo que Deus botou. Aquele que ora por você, aquele que jejua por você, aquele que te alimenta. Você está metendo o pé espiritualmente no coração deles, ou dela, ou deles, o que for, e está se rebelando. Não é questão só de levar. O levar é o resultado. O pior é dentro. É dentro. É isso que Deus fala com a gente. A gente tem que ser limpo, claro. Sabe, irmão? Irmão, ser contra uma atitude, uma ideia, não é errado de maneira nenhuma. O errado é você não fazer e reclamar de quem faz. Você está entendendo? A rebelião não é porque você não faz. A rebelião é porque você não faz e critica quem faz. É por isso que Deus fala que a rebelião é pior do que feitiçaria. Porque a feitiçaria está lá. Diga-se passagem, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vi do Espiritismo, eu estava falando com o Gerson, esposo da nossa irmã ali, né, ele estava me falando da experiência dele sobre o Espiritismo, eu vim de lá também. Eu vi muito mais coisas piores dentro da igreja do que no centro espírita, viu, irmão? Hello? Eu vi coisas piores dentro das igrejas do que eu via lá no centro espírita. Porque o povo do centro espírita, eles são fiel ao diabo. Fiel, eles não abrem mão. Quando eu cheguei para minha mãe de santo e falei assim, olha, eu conheci uma pessoa que é evangélica. Ela assim, mas você sabe que você já tem dono. Ela sabia que ela ia perder alguém. Porque ela não ia me perder para o diabo. Ela sabia que ela ia me perder para Jesus, que maior é Jesus, amém? Amém. Sabe que, olha, você sabe que você já tem um dom. Você cuidado com o que você vai fazer. Quando a gente olha para a visão de Davi, a visão dele foi conturbada. E a gente tem que ver que, abre para mim Mateus 6, 23, 22, 23. A visão da gente às vezes perturba a gente, faz a gente pecar. Quando você não está na presença de Deus, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, a sua mente fica vazia. Quando a mente está vazia, os teus olhos começam a enxergar coisas que não se deve enxergar. E o pior que hoje em dia é assim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E está vendo, cão. Tu está vendo, cão. Não veja. Aí a palavra de Deus diz assim, olha lá. A cadeia do corpo são os olhos.
de sorte que se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Viu? É isso aí. Quando você começa a ver coisas que não são boas, quer ver uma coisa? Há poucos anos atrás, as calças eram largas, né? Parecia que a cintura do rapaz era aqui embaixo. Ele tinha uma perninha desse tamanho. O tórax era igual o sapo. O tórax é igual o Homo sapiens. O tórax era longo e a cintura era aqui no joelho. Aí eles andavam assim. Quem lembra disso? Ei, ó, sabrou. Era isso. Eram eles. Era moda. O seu filho começou a comprar calça e vestir. O seu irmão começou a comprar calça e vestir. As mulheres começaram a vestir do mesmo jeito. Pelo menos aqui eu vi. No Brasil não sei, que eu estou fora desde 89. Aí acabou. Aí começou o homem a vestir roupa de menina, calça de menina, mas apertadinha. Mas o cós era de menina. Tem diferença do cós do homem do cós da mulher. Aí aquilo que era largo apertou. Por quê? Porque vê e gosta, irmão. Sabe por que o homem gosta de mulher? Porque ele vê a mulher. Eu queria ver o homem escolher mulher de luz fechada. Ia pegar uma baranga, uma coisa feia, fala pela voz bonita. O homem, ele é envolvido pelos olhos. A mulher talvez nem tanto, mas o homem é pelos olhos. Você daqui a pouco vai lá fora comprar um presente, você vai comprar 3, 4, ou uma blusa em 3, 4 lugares, você vai ver aquela que é melhor para você. Os teus olhos te conduzem. Quando você tem os bons olhos, você só pega o que é bom. Mas quando você tem os maus olhos, os seus olhos vão pegar o que é ruim. Eu aconselhei uma jovem um tempo atrás, eu digo, por que você veio para Orabel e você escolheu o lado ruim de Orabel? Ah, porque você vê as minhas amigas, pessoas que falam a minha língua. Não, irmão, é porque os teus olhos estão preparados para o que é ruim. O mundo diz assim, ó, anda com porco, farelo com homem. Anda com galinha, come de cabeça baixa. É o que o mundo diz. Por quê? Porque você começa a ver o que fazem. É por isso que as modas estão do jeito que está. É por isso que o mundo está do jeito que está. É por isso que as novelas citam o que é uma vida de casal dentro de casa. É por isso que a mulher tem uma concepção de sexo ou sensual, o que a moda dita dentro de casa, nas ruas. É só você entrar no mall de Orabel. Eu digo mall de Orabel que uma vez, a outra eu vou no mall, e quando eu vou em Orabel, que é mais perto, já entra numa porta, faço a curva lá embaixo, já a roupa já sai para outra, porque eu não gosto de mall. Eu não gosto de mall. O mall é bom para andar de manhã quando não tem ninguém. 9 horas você vai lá, não tem ninguém. Se você tiver tempo, vai lá andar, é uma maravilha. Você só encontra velho. Não estou dizendo que o velho não é ninguém, porque eu sou um deles. Mas estou te dizendo que é mais tranquilo. Mas você olha as roupas. Tem uma roupa que você fala, gente, essa roupa no meu tempo, a mulher fazia a prostituição na esquina do meu bairro. Estão lá no manequim. Está lá, é só você olhar. E por que as pessoas usam? Elas usam porque pela ótica, os olhos delas já estão sendo acostumados a vestir aquilo. Quando Davi olha para Betseba, eu não sei se ele estava naqueles dias do hormônio. Você está entendendo? Eu não sei. As que estão aqui não entendem o que eu estou falando. Os pequenininhos não entendem. Também não vou entrar em particularidade, né? Não sei se ele estava naquela fase. Mas a Bíblia diz que ela era formosa. Irmãos, a Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Nós temos que fugir, resistir à tentação. É por isso que tem gente que faz as coisas porque não resiste à tentação. Eu vi no Espiritismo, aonde o cheiro do vinho batia no meu nariz, a cachaça, era muito tempo aquilo ali. Hoje em dia eu passo no lugar, chega e me dá vontade de vômito. Mas aquilo ficou no meu nariz por anos para sair. Quem para de fumar daqui a um certo tempo, daqui a pouco, o cheiro do cigarro incomoda.
Mas quando você está dentro de uma ótica de viver, ou dentro de uma vontade de viver aquilo que os outros vivem, o cigarro não te incomoda, a bebida não te incomoda, por quê? Porque você acha que pode fazer, você vê todo mundo fazendo, você está olhando, a boca enche de água. É por isso que vem as coisas na televisão. É por isso que tem uma vitrine no mall. Porque se você não vê, você não compra. Se Davi não tivesse olhado para o corpo de Betseba, ele não teria concebido mulher. Concebido, no caso, ou deitado. Se ele tivesse a mente ocupada. Decisões. Às vezes nós adquirimos coisas que nem precisamos. Davi não precisava de mulher. Ele tinha muitas. E perdeu tudo depois. Por causa dessas coisas. Cuidado, olhinho no que vê. As criancinhas aprendem isso. Cuidado no olhinho no que vê. Porque pode te levar à morte. Pode te levar a consequências piores. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi ouvia Deus. E o pior de tudo, é que ele vai caminhando para uma consequência tão drástica, que ele não reconhecia o seu pecado. E o pior de tudo é quando a pessoa fala, mas isso não tem nada a ver, não tem mal nenhum, eu posso fazer. Aí começa a buscar texto bíblico para justificar do seu erro. Aí vai encontrar aquele pastor lá no Brasil, um tempo atrás, que dizia que ele tinha que pegar uma prostituta e casar, lembra? Ou prostituir. Tinha que prostituir com alguém. Aí ele pegou a mulher lá do... Adulterar. Aí pegou lá a mulher do presbítero, do diácono, não sei lá, do irmão lá, e adulterou. Era uma mulher adúltera. E aí já dormia com a mulher, e a mulher sentindo Deus. Eu não sei que Deus é esse que o pessoal sente. Mas vai perguntar a ele, não tem nada a ver, está na Bíblia. Gente, está demais isso. Mas o povo de Israel fazia isso. Então morre na cruz igual Jesus morreu, ué. Você quer ser igual? Morre na cruz. Morre de cabeça para baixo. Terra, enfia para a terra. Sofoca, mata todo mundo. Vai viver como tal. Tudo é uma questão de decisão. Um dia você decidiu estar aqui. Beatriz chegou quarta-feira. Daqui a pouco vai chegar outros. Por quê? Porque decidiu. Mas decidiu baseado em parâmetros ponderados, consequências que poderiam ser tomadas através de uma opinião de alguém que já estava aqui. Eu vim sem ninguém aqui. Eu vim sozinho. Eu vim através de uma opinião de um amigo só. Se você for falar um dia, você me avisa. Mas nunca me ligou para se influenciar para vir para cá. Mas muitos de nós viemos para cá através de alguém já. Moram nas nossas casas. Não é verdade? Ou já adapta a casa para alguém morar, já arruma um emprego. É muito mais fácil. São decisões. Mas tem muitos que veio para cá e depois que chegam aqui, mete o pé naquilo que ganhou. Mete o pé naqueles que ajudaram. Não querem nem saber. Tem consequências. Claro que tem consequências. Porque comigo tem consequências. Quem mete o pé nas minhas costas, que um dia eu não tenho a segunda chance. Mal eu não faço, mas para me ajudar eu não ajudo mais. Não, eu não ajudo mais. Porque se for ingrato, vai ser eternamente ingrato. Porque foi o que eu preguei aqui sobre gratidão. Gratidão não reconhecida gera ingratidão. E uma coisa que eu tenho de bom, eu não tenho medo de ajudar ninguém. Mas não tolero ingratidão. Eu não tolero. Porque quando eu faço de coração aberto. Não venha para cá me fazer de bobo, porque eu não sou bobo. É o que Deus está falando para Davi. Rapaz, eu coloquei na tua mão um reinado, eu coloquei na tua mão uma unção, eu coloquei na tua mão uma direção sobre um povo, que é o meu povo, eu coloquei a minha família na tua mão, eu confiei em ti, eu investi em ti, e você agora vai me negligenciar, vai me deixar, e me deixou, porque está cansado, não está a fim de fazer. Eu estou com um ano depois sem luta, irmão. Um ano sem luta. Um homem segundo o coração de Deus, um ano sem luta. Ele decidiu ficar em casa dormindo, desprezando talvez o inimigo, não sei, mas gerou um pecado.
Irmãos, eu quero dizer para você uma coisa. A consequência do pecado é dor. Põe para mim o Salmo de número 51, 1 ao 12. Decisões erradas te levam a pecar. E o pecado te traz consequências que doem e machucam. Olha o que Davi escreveu quando escreveu os Salmos. Ele diz: compadece de mim, Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele estava gritando, ele já não aguentava mais. Lava-me completamente, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre está diante de mim, latejando. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Eis que eu nasci da iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que desejas que a vontade esteja no íntimo. Faz-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com isopo. Isopo é uma planta, viu, irmão? É uma planta que eles usavam justamente para poder botar o sangue do animal, para poder passar, porque ela segurava, não deixava ter outra reação qualquer. Mas é uma planta. E ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozije os ossos que me esmagaste. Eu vou parar até por aí. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Para por aí. O salmista está dizendo assim aqui, olha: os meus ossos doem, a minha carne sofre por causa do meu pecado. Irmãos, a gente tem que pregar contra esse grande câncer espiritual na vida das pessoas e nas nossas também. Essa palavra, quando Deus me deu essa palavra, eu digo: Senhor, que ela venha cortar a minha alma, que ela venha cortar o meu ser, que ela venha cortar a minha vida, porque é começar por mim. A começar por mim, porque quem não pega aqui dentro? Aqui é alguém que está sentindo na carne o que você precisa sentir na carne. Nós somos iguais. Precisa entender que quando está tudo bem, Deus não puxa a retaguarda, não tire a vigia, não tire a oração, não desfaleça, porque o Senhor está te dizendo: vigia, ora, porque pode acontecer. Cuidado com as suas decisões que toma, cuidado com teus olhos do que vê, porque senão você perde o teu reinado, senão você perde aquilo que Deus colocou na tua vida. Tenha cuidado com as suas coisas, tenha cuidado com a sua vida, tenha cuidado com a sua alma. Desperta! Não abra mão do que o Senhor preparou para você. E para resumir essa história, Davi só caiu na real quando o profeta chegou e desmascarou Davi. Existiam dois tipos de profeta nessa época. Existia o profeta que era tirado do povo, como Elias, como Eliseu, Jeremias, sabe? Daniel. Deus pegava no lugar e levantava para ele falar para a nação. Mas existia um outro profeta que era o profeta do rei, o que morava no reinado, no reino dos reis, no palácio, morava com eles. Era esse que eles usavam para as guerras, para saber a vontade de Deus. É por isso que Natã aparece. E Natã vem desmascar a Davi. Primeiro ele diz que esse homem que comete uma atitude dessa, um pobre coitado daquele, depois você lê a história, porque senão não vai dar, vai ficar muito tempo. Ele diz: esse homem, esse tem que morrer, ele tem que dar 4 vezes mais, tem que ser punido. E desceu a lenha no homem. Depois o profeta diz: esse homem és tu. Aí que Davi caiu na real. Se ele pensava de incutir seus pecados dentro da sua casa, dentro do seu reino, dentro da sua escuridão, onde ninguém entrava, porque na casa de um rei ninguém entrava assim muito fácil.
Não é verdade? Como na nossa vida, nem todo mundo entra na nossa vida muito fácil, só quando a gente deixa. Então vamos pecar lá escondido, vamos pecar lá trancafiado, vamos pecar lá na escuridão que ninguém vai ver. Eu posso fazer aqui, que aqui ninguém vê. Existe alguém que Deus vai levantar, senão o próprio Deus vai dizer assim: mude a tua vida, senão tu morre. Deus sempre traz à tona, mas Ele traz no intuito de corrigir e perdoar. E Deus perdoou Davi. Foi um caso muito sério que Davi fez. Ele colocou o marido da mulher na linha de frente para morrer. Ele foi um homicida. Ele foi algo terrível. É demoníaco o que ele fez. Além dele usar a mulher do homem, ainda manda matar. E pior que ele não tentou contornar um erro com o outro. Tem gente que acha que um erro supera o outro erro, esconde outro erro, viu? Então, sabe, uma mentira tem que cobrir. Uma vez que você mente alguma coisa, você tem que estar mentindo para sustentar essa. É por isso que a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Você mente aqui, mente aqui, mente aqui, mente aqui, mente aqui. Quando chegar aqui, daqui a pouco já estão descobrindo a primeira mentira. E ali vai puxando a meada. Aí alguém vai ligando. Aí vem a vergonha. Um pecado confessado é melhor e mais fácil de corrigir do que um pecado revelado. Se Davi tivesse confessado, não precisava Natan revelar. Mas ele se trancou e ele achava. E ele tomou a mulher para ele. Tanto que o filho depois morreu. Deus não deixou o filho ficar vivo. Você está entendendo, irmão? Será que é isso que a gente quer para a nossa vida? Quando a gente for lidar com o pecado está na beira da porta da sua casa e da minha casa, da nossa vida. Quando você tiver que você olhar e detectar que isso vai te levar a pecar, saia da direção desse pecado. Foge da aparência do pecado. Não faça, porque mesmo que eu não veja, você não, o vizinho não vê, alguém está vendo. Existe uma multidão de testemunhas olhando para nós, boas e más. E um dia será revelado. Não há mentira que não seja revelada. E não há pecado que não seja revelado. Mas peraí, pastor, eu estou dizendo, se você pecar, pede perdão a Deus, não peque mais. Acerte, mude de vida. É essa palavra que eu queria trazer para vocês, dada por Deus na minha vida. Se Davi, que foi um homem que foi, você conhece a história maravilhosa de Davi, um homem de Deus. Depois os filhos tiveram relação intensa. Um irmão mata outro. O próprio filho dorme com tudo que é mulher do seu pai. É só você acompanhar a história. O próprio filho vai matar o pai depois, vai tentar matar o pai e morreu lá porque alguém matou. Então ele acabava com o pai. Irmão, tudo gerado por uma decisão errada. Está lá, é só você ler. Cuidado com as decisões. Cuidado. Pede a Deus. Nós não temos sabedoria. Você não tem. E eu muito menos do que você ainda. Agora, quando tem que fazer alguma coisa, peça sabedoria a Deus. Tiago fala isso. Quem não tem sabedoria, peça a Deus. Ele tem infinitamente sabedoria para nós. Amém? É uma palavra que às vezes nos deixa meio pensativos. Mas evangelho é isso. É mudança de caráter. É pensar. Eu já contei para vocês que uma vez eu estava numa situação muito difícil. Quem sabe muito bem disso. É do tempo dele. Muito difícil. Eu arrumei emprego depois, fui limpar o showroom do carro, porque eu lavava carro, limpava carro. Aí alguns vendedores deixou cair. Eu digo vendedor porque depois eu descobri quem era. Uma nota de $100 assim, debaixo do carro. Aí eu limpando o showroom, não sei um abençoado, um glória a Deus no bolso, para não dizer outra coisa, sem zero, passando necessidade, apertado, eu tinha acabado de arrumar um emprego, apertado, com dívida, eu, carro,
Parede e os $100. Era só pegar e botar no bolso e acabou. Eu não vi nada. Aí o Espírito Santo falou assim: o cão está te testando. Cuidado. Ele vai se andar, ele vai passar a peneira em você. Eu digo: sabe aquele negócio? Eu digo: peraí, peguei o dinheiro, deixei isso no carro, acabei de limpar tudo. Peguei o dinheiro e fui lá fora. Estava tudo que é vendedor. E aí, irmão, achei isso $100 lá no chão. Eu não sei de quem é, estava quase debaixo do carro. Aí veio um vendedor e falou assim: rapaz, eu estou um pouco de ser mandado embora por causa desse dinheiro. Meu chefe pensa que eu fiquei com esse dinheiro. Eu digo: não, pega para ele, está aqui. Eu continuei tudo. Então você pensa que eu ganhei os $100, eu continuei tudo. E eu sei que aqui dentro tem muita gente com outro testemunho melhor do que esse. E pior, em termos de dificuldade do que esse. Mas o Senhor é fiel. O Senhor é bom. A honestidade na presença de Deus nunca tem punição. Só tem bênçãos. Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos terminar o nosso culto. Eu quero agradecer a você por ter vindo aqui nessa manhã. Sabe? Eu quero agradecer a você, dizer para você que o Senhor tem algo muito, muito